Olá, seja bem-vindo a mais um Ciência e Fé, e hoje o nosso programa percorre os caminhos da psicologia, da sociologia e, claro, da teologia. Os homens são bons ou a maldade é inserida no coração dos homens? Esse é o tema de hoje aqui no Ciência e Fé. E no programa de hoje nós recebemos como convidados o pastor Manuel Sabino Neto, o psicólogo Neudelon Azevedo e o sociólogo Dirley Henriques para discutir então, todos nascem bons ou a maldade é inserida no coração dos homens? Qual dos nossos convidados aceitaria o desafio de responder esta pergunta diretamente aí no início do programa? Bom, nós só podemos fazer uma análise, social. Primeiro é o seguinte: todos os homens nascem bons ou a maldade é inserida? Primeiro nós temos que rever o seguinte: de cultura para cultura, o conceito de bom, de certo e errado faz uma variação muito forte, né? Então, o conceito de certo e errado é um conceito cultural. Ou seja, a disputa que se estabelece entre os homens, os grupos sociais, né, em função da sobrevivência e do status, é que estabelece a questão que se coloca como maldade. Então, o processo social e os conceitos sociais que definem, né, esse processo de transformação do ser humano. Então, se o ser humano nasceu na floresta e ele precisa para a sobrevivência muito pouco, ele não vai engendrar relações, nem disputas, não vai buscar espaço de poder e nem vai interferir na vida do outro porque ele não precisa. Então, a sociedade é que constrói esse conjunto de relações que, inclusive, ela mesma que estabelece o que é certo, o errado, o que é bom, o que é ruim. Pastor, de certa forma isso conflita aí com a teologia, uma vez que lá na criação, não é, Deus cria e o relato diz que viu que tudo era bom ao final. Isso conflita, de certa forma, com a visão teológica? Conflita, sim. Apesar de parecer simplista demais, a teologia ela traz no meu entendimento, né, uma robusta explicação sobre a questão do homem, da condição do homem. Esse homem, antes da queda, é um, e depois outro ser. Ele se torna um bandido dentro de casa. Essa é a ideia que a teologia tem, que nós somos maus. A partir de Adão, somos maus. A própria vinda de Jesus Cristo é para reformular ou reposicionar aqueles que creem, obviamente, essa condição do homem, de um homem numa condição maldosa. A versão bíblica estaria bem próxima, então, da teoria do bom selvagem, do Rousseau? Eu acho que sim. Seria isso? Ficaria bem... mas aí é o conceito, né? O conceito que a gente tem aí, o conceito do Deus misericordioso, né? Ou seja, você é ruim e você vai continuar sendo ruim e eu vou te punir, você tem que se arrepender para, né, e crer em mim para você ser salvo. Que não deixa também de ser uma estratégia de poder, né? Uma estratégia de dominação de um conceito, correto? Então, novamente, é um elemento, como eu coloquei, cultural dentro do processo de formação do ser humano. No processo aí, né, da psique humana, o que a psicologia, as neurociências já têm descoberto em relação a uma tendência do homem para o mal ou não? Ele é realmente um ser bom e vai exatamente ao longo desse processo se corrompendo, vamos dizer assim? Você vai ter várias formas de explicar, cada abordagem da psicologia tentando explicar de alguma forma. Nos dias de hoje você tem aí a genética, né, sendo muito valorizada, muito estudada, a neurociência. Então esse homem ele pode ter uma personalidade, ele pode ter um temperamento, né, diverso, mas as experiências de vida, o meio, vão meio que moldando isso aí, vão direcionando, né, a sua forma de agir e de reagir nas situações diversas, né? Aquilo que ele aprende no seu meio, as suas experiências de vida vão formando o seu caráter, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Como é que a gente explicaria essa certa banalidade do mal que a gente vê muitas das vezes nessa nossa sociedade marcada por traços mais individualistas? Como que a gente explica isso de um ponto de vista aqui, né, uma pergunta que se estende realmente para todas as áreas? Aí realmente você colocou num ponto fundamental, né? A sociedade ela tem conceitos coletivos e coisas boas que se fazem coletivamente.
e isso se faz a partir da articulação de grupos. Aí vamos colocar, esses grupos podem ser igrejas, podem ser partidos, podem ser sindicatos, podem ser vários grupos. Então, a sociedade, existe conceitos, né? Quando a pessoa coloca, de repente, uma proposta boa, as pessoas apoiam aquela proposta. Então, você tem, né, um conjunto de ação coletiva positiva. Mas a cultura, né, a cultura capitalista, imediatista, individualista, né, e de redefinição dos paradigmas, das identidades, criou um caos onde que o levar vantagem, o você ganhar dinheiro, por si só ganhar dinheiro, já te qualifica de ser uma pessoa de status. Ou seja, o fetiche do capitalismo todo transformou o dinheiro no bom e não o padrão moral, o padrão de conduta, a ética, e isso está permeado no poder público, na sociedade, nas empresas. Realmente nós estamos vivendo um momento de crises de identidades, né? Inclusive identidade também do que é bom, do que é ruim, do que é certo, exatamente em função dessa exacerbação capitalista e individualista, e que com a sociedade em rede aí, né, e aí veio o sistema, né, de comunicação, seja internet, né, ele potencializou isso. Ele potencializou, e o indivíduo, então, ele tem que ter sucesso, ele tem que, vamos colocar assim, político. Eu vi uma charge, né, muito interessante, né? Político na televisão é certinho, é bonitinho, né? É tudo. Então, é igual quem? É igual todo mundo no Facebook. Ou seja, nós estamos vivendo o que era um conceito que todo mundo condena, na verdade a gente acaba repetindo. Então nós estamos vivendo uma crise de identidades e uma redefinição de identidades. Por isso essa crise também do que é bom, do que não é, do que é certo. E isso nós precisamos, na verdade, de uma ação mais institucional. Ou seja, as instituições, os sindicatos, as igrejas, todas as instituições, elas têm que fazer a defesa, né, de padrões de comportamento, né, e fazer uma defesa veemente. Eu tenho um amigo que ele falou comigo, não sendo religioso, mas é uma coisa muito interessante que ele falou comigo. Ele falou assim, vou usar literalmente o que ele falou. Ele falou, quem tem dó do capeta morre queimado. Então, é exatamente isso. Ou seja, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo lenientes. Leniente com tudo, leniente com a corrupção, com a sexualização da mídia, né? Com a sexualização das crianças, estão sendo lenientes, estão deixando, é a hora de ter posicionamentos mais firmes, né? Não radicais, firmes. O que a teologia vai caminhar diametralmente oposta a essas ideias sociológicas, né? Ainda que sejam importantes, convenientes, Emerson dizia que a educação ela iria tirar essa bestialidade do homem. No inferno de Dante nós vamos ver lá os 3 estágios do inferno, e há um inferno que é o inferno, a parte pior do inferno, se é que possa colocar dessa maneira, né? É aquele momento em que o homem decide, através da vontade, ser mal. Eu penso que nos nossos dias, em alguns setores da nossa sociedade, nós vivemos desta maneira. O homem decide ser um ser ruim. Apesar de parecer uma resposta bastante simplista, o cristianismo ele traz uma resposta bastante diferente das demais, obviamente. É porque sem Jesus, aquilo que ele vai fazer, não só de ensino, mas obra, porque o que salva no cristianismo não é, ou não são os ensinos de Cristo para mudar a sociedade, mas o sangue de Cristo, a obra de Cristo, a obra na cruz é que salva o homem. E sem essa mudança de um coração, que na teologia se chama regeneração, não há qualquer possibilidade de o homem, ainda que ele tenha amenizado os seus instintos, como dizia o Freud, associais, mesmo através da religião, contudo ele não terá uma mudança adequada. Eu vejo, por exemplo, a educação. Quando foi que nós tivemos tantas oportunidades em termos educacionais? Jamais. E a violência é graça. Então eu percebo assim que as tentativas vão sendo feitas, possíveis respostas, entretanto o homem caminha e tem caminhado. A violência é a fala mais audível hoje em relação
ao estado do homem, que a todos nos preocupa, né? A gente vai voltar então a discutir um pouco mais sobre esse tema. Todos nascem bons ou a maldade é inserida no coração dos homens? Falou inclusive sobre crise de identidade, eu creio que o nosso psicólogo vai ter alguma coisa importante a dizer nesse sentido. A gente volta já já aqui no programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, debatendo hoje, na verdade, é uma questão muito pontual. Todos nascem bons ou a maldade é inserida no coração dos homens? E nós, então, vamos colocar uma questão aqui em relação a um experimento, na verdade, que foi realizado, né, por um pesquisador chamado Experimento de Milgram. A dinâmica era basicamente a seguinte: duas pessoas eram convidadas como entrevistadas, mas uma dessas pessoas, na verdade, era um ator. Essa pessoa sentava numa cadeira e respondia uma série de perguntas pelo outro entrevistado, e a cada resposta errada que ela tinha, recebia um choque de 15 volts. E esse choque ia aumentando cada vez que a pessoa respondia a uma resposta incorretamente. O resultado do experimento mostrou que 65% das pessoas que tinham o comando do choque, que na verdade não tinha choque nenhum, ele era um ator, ele simplesmente fingia que estava levando aquele choque, mas 65% das pessoas chegaram a aplicar choques de mais de 400 volts, né, nesse ator. Felizmente, apenas como um ator, portanto, não estava levando esse choque. Mas isso mostra que, de certa forma, as pessoas têm uma tendência de que, quando autorizado, ele pode, então, fazer alguma maldade. Seria mais ou menos isso, né, e a psicologia poderia refletir bem isso, e até pegando um gancho com a questão da crise de identidade. Mesmo não fazendo parte da identidade da pessoa, ela topa fazer porque alguém está autorizando. Bom, eu vou emendar com outro experimento curioso também, da seguinte forma: imagine que alguém me oferecesse R$20 para mim e para o Dirley. E outra pessoa dissesse o seguinte: olha, na verdade eu posso te dar R$50 ou 20. Só que se eu te der R$50, eu vou dar para o Dirley 100. E se eu der para você 20, eu só dou 20 para o Dirley. Muitas pessoas preferiram receber R$20 para que o amigo não recebesse mais do que ele estava recebendo, né? Então, essa questão dos referenciais tem muito a ver com a nossa agressividade, que é algo inato, algo inerente. Todo mundo tem que ter agressividade. O problema de algumas pessoas é a falta de agressividade. Porque isso que nos motiva a lutar, a buscar as coisas. Só que o nosso meio, as nossas experiências vão moldando isso aí. Mas nós não somos apenas, não somos sujeitos a isto. Nós temos a reflexão, nós buscamos referenciais, nós escolhemos comportamentos, nós escolhemos o caminho que vamos seguir. E às vezes esses referenciais hoje são diversos, multifacetados, e que leva a pessoa às vezes a buscar um referencial mais agressivo, como o exemplo que você deu aí do experimento, também o experimento que eu dei. Ou seja, a pessoa, em condições normais, você quer dar um choque em alguém? Não vou dar choque em ninguém, não. Vai doer, né? Não, mas se você der esse choque, está autorizado, né? A gente pode citar, como já foi falado agora há pouco, a questão do nazismo. Muitos oficiais alemães, no julgamento pós-Segunda Guerra, tentaram justificar: não, se eu não matasse, eu morria. Eu estava cumprindo ordens, né? Muitas vezes pode levar também para a ideia do comportamento de manada, né? Tivemos recentemente o caso lá da torcedora do Grêmio. Talvez, né, ela tenha se defendido: eu não sou racista. E talvez não seja mesmo. Mas naquele contexto, naquele grupo ali, estava validando aquele comportamento, ela teve um comportamento terrível de racismo, algo que hoje é prejudicial, hoje que as leis, né, estão punindo, e talvez ela até saiba disso. Não é uma pessoa talvez ignorante que não sabia que racismo é crime no nosso país. Mas naquele contexto, ela se deixou levar por aquele grupo ali, por aquele comportamento que foi reconhecido como válido naquele contexto. Saindo do Olímpico lá, do jogo do Grêmio, com destino ao Éden, quando tudo começa. Só os personagens é que têm mudado, o cenário também, mas o enredo continua o mesmo. Eu não sou racista, eu tive uma atitude racista, assim como Eva. Não foi eu, não é assim? Então, do egoísmo, da independência de Deus, o homem pega um viés, e esse viés, ele leva o homem ao que nós estamos vivendo hoje. Um homem sem Deus, ainda que seja um homem religioso,
é um homem moderno, é um homem sem divindade. Até num aspecto religioso, como visto pela sociologia, naquilo que tem pesquisado, nós vemos que muitos setores aí que nós chamamos de religiosos não seguem nem os padrões básicos de referência sociológica para a religião. Então nós vivemos um momento de crise, eu penso que sem precedente. A depressão, a angústia, como o doutor está aqui para nos ajudar nisso, e essas dificuldades, a violência, é que nos traz uma direção daquilo que nós estamos vivenciando nessa nossa sociedade moderna, de fato sem parâmetros. E a própria religião, digamos, a igreja cristã, nós estamos falando num contexto ocidental, ela tem se perdido naquilo que é, naquilo que deve ser. Já não se sabe apontar o caminho, separar. O profeta Isaías viu isso, ele diz, ai daquele que chama o bom de mal, o doce de amargo. Então essa falta de direcionamento, nós não sabemos para que lado, o bem está de que lado, existe bem, existe mal? Às vezes não existe, é só um reflexo social, cultural e etc, etc. A teologia, ela não pode arredar o pé disso e não vai arredar. O homem é mau. O homem, depois do Éden, obviamente, nós nascemos em pecado. Em pecado nos concebe a nossa mãe. Essa é uma ideia que eu penso, ela é intransponível. Ainda que tentemos, através de estudos, pesquisas, etc, etc, nós nunca iremos pular isso. Se do ponto de vista teológico não dá para a gente definir, então, o bem e o mal, dá para definir do ponto de vista sociológico ou psicológico? Existe bem e o mal, então? Porque, afinal, o que a gente está discutindo aqui, se os homens são bons ou se eles se tornam maus. Então, a gente parte do ponto de vista que existe o bem e existe o mal. Agora, existe alguma coisa no meio entre o bem e o mal? Ou muitas coisas no meio entre o bem e o mal? Existem muitas coisas. Aí eu gostaria de falar, uma primeira questão seguinte, o pastor colocou muito bem a questão da educação, né? A educação é um processo onde você, né, constrói uma pedagogia e que vai ser o alicerce da sociedade. Então a sociedade precisa construir, então, um alicerce mais positivo e propositivo, com certas referências, né? Não estou dizendo que quais são, só estou dizendo que hoje a estrutura da educação não favorece a esse processo, né? Acaba sendo uma máquina de triturar pessoas também. Então nós precisamos de uma educação que reafirme valores coletivos, né? Relações, respeito, confiança, dignidade, e isso precisa ser construído, né, para, vamos colocar assim, né, defendermos o que é bom, o bem, né? Então precisamos construir essa referência para poder defender o que é bom e o bem. Porque se a gente ficar relativizando muito, né, o que é bem, o que é certo, o que é errado, fulano fez isso errado, mas ele estava isso, quer dizer, se você relativizar demais, você nunca tem uma referência. Então, você pode relativizar até certo ponto, mas você tem que punir, Então, nós vivemos numa sociedade que tem uma sensação de impunidade muito grande. Ela começa do alto cargo até o bandido comum. Então, as pessoas falam, peraí, se eu sou bom, o outro lá se deu bem sendo ruim, para que eu vou ser bom? Então, nós precisamos reafirmar, do ponto de vista da educação, os valores e ter um sistema equilibrado, que mesmo que a gente reconheça que a pessoa passou por problemas antes de cometer o ato errado, mas ela tem que ser punida, seja ela quem for e que extrato social ela esteja. Então, é preciso ter uma sociedade com parâmetros mais firmes para que a gente possa, né, conseguir construir uma nação, uma sociedade, né? Uma sociedade é a família, né, que é a base da cidade, a cidade que é a base de todas as políticas públicas, o Estado e a nação. Ou seja, você tem que ter referências firmes para você caminhar num projeto coletivo. Essa questão da punição aí, as pessoas tendem, então, não enfatizaria esse aspecto de que o homem, então, é mau e você tem que exatamente estabelecer estratégias de punição para que ele exatamente faça o bem? É o estímulo aversivo, né? A pessoa comete um ato
esse ato ele vai ser ruim para ele mesmo ou para a sociedade. Então, essa sociedade cria um estímulo aversivo tentando coibir esse tipo de ato, né? Perfeitamente positivo, né? Dentro de uma coisa pensada, uma coisa estudada, é algo que funciona, né? Que dá muito certo. Mas tem que ser eficiente, porque não é, muitas vezes, o problema do Brasil, como o Dirley acabou de falar, é que não é eficiente. Ele é parcial, né? Mas um tanto quanto behaviorista também, não? Totalmente. Estímulo-resposta, totalmente. Sim. Eu lembro do filme Laranja Mecânica. Você coloca o cara, né, lá o método Ludovico, lá pelo qual passa o personagem, né, para tentar regenerar um ser que está totalmente, né, transgressor de todas as regras possíveis e impossíveis, um tanto quanto behaviorista. Mas lá no filme Laranja Mecânica, né, para quem não conhece, a história de uma pessoa muito ruim e ele foi colocado diante de imagens muito agressivas, violentas, cruéis, ao mesmo tempo que foram injetadas drogas para ele poder fazer vômito, passar mal. Então ele associava a partir dali a violência com passar mal. Então quando ele tinha uma situação de praticar a violência, ele não conseguia porque ele passava mal. O problema do filme, que tenta talvez mostrar a fragilidade do condicionamento, não é o condicionamento que é frágil, a forma que foi aplicada é que tirou dele totalmente a agressividade. Então ele ficou indefeso. Então, essa intenção, essa ideia, que não quer dizer que mudou punir a natureza, vamos dizer, né, a personalidade, não é nem a natureza, a personalidade dele. Sim, que aí seria algo extremamente complexo para você entrar por esse caminho. Nós estamos falando, na verdade, de coibir esse mal, não no mal apenas conceitual, mas aquele mal que efetivamente é prejudicial. É esse mal que precisa, dentro do ponto de vista da psicologia, talvez da sociologia, ser eliminado, né? Aquilo que é mais conceitual, vamos ficar discutindo o que é mal, o que não é, vai muito longe. Mas existem muitos pontos que são claros, porque são prejudiciais para a pessoa, ou para quem está ao seu redor, ou para a sociedade. E aí o que o Dirley está colocando, a questão da punição, se ela for efetiva, ela é eficiente. O problema é que no nosso contexto, ela não tem sido, ela é seletiva. Ok, então a gente volta no próximo bloco, nosso último bloco, então, para a gente tentar fechar. Parece que estamos chegando a um consenso quanto à nossa pergunta inicial. Nós vamos voltar a fazê-la, a mesma que a gente fez no início do programa, já aqui no Ciência e Fé. De volta com o programa Ciência e Fé, discutindo hoje o seguinte: todos nascem bons ou a maldade é inserida no coração dos homens? Só para ficar bem claro aqui, nada contra o behaviorismo, viu? Tranquilo. Só assim, a redução, claro, né, do homem aos aspectos comportamentais é que realmente é algo que a gente não pode aceitar, porque seria reduzir exatamente o homem a um aspecto apenas. Mas aí a gente aqui conversando no intervalo, às vezes borbulham também as questões, a gente tem que trazer logo depois. Lógico. Para a gente dar continuidade. Não é a abordagem que eu sigo, é comportamental, né, behaviorista, mas tem uma profunda admiração e uso uma muito próxima, que é a cognitiva comportamental, que coloca o pensamento antes do comportamento e, né, a gente tem uma afinidade muito grande com o behaviorismo e a psicologia comportamental. Ok. Qual era o caso que você tinha para contar? Não, ele está colocando falou, aquele ali. Agora nós estamos colocando tudo que estava no intervalo, a gente coloca no programa. Então um amigo, né, o senhor José Reis, ele me conta o seguinte, que toda vez que ele está saindo de casa, ele pôs o pé lá fora, ele tem que voltar a ir no banheiro. Toda vez, ele não está na rua, ele tem que voltar para o banheiro. Por que, José? Ele falou assim, quando eu era menino, toda vez que eu saía de casa, minha mãe falava assim, Zé, nós vamos sair, vai no banheiro. Ou seja, ele está condicionado e ele não conseguiu se livrar disso. Ou seja, é um processo de construção. Da mesma forma que esse processo pode ser pernicioso para um e positivo para outro, né? Você pode você tem as patologias sociais. Se você pega o ser humano hoje só faz as coisas para o outro. Você não faz as coisas para você. Por que o indivíduo compra um carro de luxo, é uma caminhonete que gasta muito, para andar 5, 6 quarteirões e deixar no seu serviço, sendo que ele poderia ir a pé, né? Por que ele veste a roupa tal, né? Por que nós estamos aqui? É porque nós fazemos as coisas para os outros. Todos os atos durante o dia, né? Desde o primeiro momento de vida, nós sempre construímos uma referência para o outro. Por que aquela pessoa gosta de mostrar religiosa? Ela quer se afirmar.
né, diante de um grupo. Por que a pessoa estuda? Ela quer se afirmar diante da família, né, ela quer um status social. Tudo é feito com relação ao outro. Se não existisse, e o ser humano é um ser totalmente social e político, se não existisse sociedade, o que nos bastaria? Alimento e abrigo, são as necessidades básicas. Então, o resto tudo é construído em função disso. Então, todo o jogo de enfrentamento das relações sociais, né, e aí, independente dos conceitos que se tem de bem ou mal, né, não queremos ser muito maniqueísta aqui, né, mas ele se constrói em função disso. Senão, para mim também bastaria uma cabaninha na beira da praia, né, de preferência, um coquinho, uma comida ali e ficar o resto da vida. Se não existisse mais ninguém, se não existisse sociedade, porque já estaria satisfeito. Então, o resto tudo a gente se constrói para nós. Se não existisse, para que a gente ia juntar riqueza? Isso é todo esse conjunto de relações é que estabelece isso. O bom, o ruim, o certo, o ético, o não ético, né? Isso tudo, então, é construção social. De um ponto de vista teológico, como é que a gente condiciona, então, o homem a ser bom? E nós vamos observar a teologia novamente em relação a Jesus Cristo. O homem, do ponto de vista sociológico, mesmo religioso, ele faz para os outros. O cristianismo autêntico é justamente o contrário. Entrar no quarto é só o ser humano, aquela pessoa e Deus, o Senhor. Então, é muito mais voltado para si. A revolução que Jesus promoveu não foi uma revolução exterior da independência do Estado judeu, dando a Israel, naquele momento, uma proeminência internacional. Não, a revolução era a revolução do interior do homem, é de modificar o homem. E não é só consertar o homem, porque esse homem, do ponto de vista teológico, ele não tem conserto. Esse homem tem que ser refeito, é refazer o homem, é reconstruir, é regeneração. É uma nova pessoa, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, de postular. A sociedade olha e, no máximo, vai tolerar o inimigo. Aí Jesus diz que nós devemos amar o inimigo, orar por ele, e etc, etc. Então, o cristianismo, ele é, de fato, um trave, uma agressão de Deus ao homem caído, ao homem pecaminoso. Então, esse homem pecador, esse homem maligno que ele se tornou, o cristianismo, ele é algo afrontoso. A própria pregação cristã do evangelho autêntico, ela é agressiva, porque ainda que se tenha ensinado, pregado um evangelho que dá, que agrega, que faz isso, que faz aquilo, o evangelho autêntico é justamente o contrário, ele tira. A primeira coisa que ele faz, ao invés de acrescentar algo, é tirar. Ele tira o homem do controle de si mesmo, porque tudo mais é egoísmo, tudo mais. A única coisa que seria amor, que reflete os relacionamentos, né? Ou a base das questões relacionais de Deus em relação a nós, porque é o amor de Deus que nos impele a comunicação. Então, esse amor voltado para o Criador é quando é possível ter, de fato, o amor. Agora, essa visão de amar o inimigo, ela não contrasta um pouco, por exemplo, principalmente para aquelas pessoas que conhecem menos as Escrituras, com a visão do Antigo Testamento, em que, inclusive, né, com a autorização de Deus, vamos dizer assim, né, se promovem guerras? Ainda há de se colocar uma questão importante. Primeiro que essa questão dos inimigos, etc., precisa ser analisado num contexto bíblico mais amplo para que nós tenhamos uma ideia bastante clara a respeito deste ponto aí. Porém, o que se vê na formatação religiosa, dessa condição humana de não receber, de não aceitar, de não caminhar em relação ao cristianismo, é justamente a falta da salvação. Porque não adianta querer ninar o homem, tentar educar o homem. Do ponto de vista teológico, o homem precisa ser reformado, feito novamente. Eu posso fazer uma observação? Claro. Observação, veja como tudo está interligado aqui. Não são coisas conflitantes, mas são, às vezes, contraditórias, né? A religião, ela é um processo de reafirmação comportamental constante, né? Que gera um condicionamento, ou seja, é um processo de repressão do homem mau para o homem bom. Quando o indivíduo, mesmo no seu quarto isolado, ele está fazendo oração, ele está reprimindo nele
aqueles processos sociais que são condenáveis, né, do ponto de vista religioso, e ele está afirmando o bem. Mas, quando está autorizado, você pode matar, que é a guerra santa, né? Deus falou, vá, elimine todos, né? Moisés, né, antes de chegar na Terra Santa, ó, quando chegar, você tem que matar todo mundo. Aí foi lá, foi carnificina, matou todo mundo, né? Criança, mulher e tal. Ou seja, quando está autorizado, pode. Existe uma regra, mas quando está autorizado... Ou seja, todo o processo que nós discutimos está aqui, mas não são tão radicalmente... São formas de visão e não são conflitantes, né? Mas você vai ver que não existe essa questão, né, definida claramente do homem que é ruim ou é bom. Todos são processos construídos das relações humanas. Tem direito à tréplica, tá, pastor? Eu gostaria. Né? Claro, fica à vontade. É óbvio que nós pegamos a Bíblia não é um pacote teológico. Deus mandou ali, está tudo pronto. Você vê uma evolução dentro da própria teologia, dentro do cano. Você vê lá atrás um exemplo clássico. Acã, ele, a família, todos morreram. Até ali a alma é considerada coletiva. Depois, lá em Ezequiel 18, Deus diz o seguinte, olha, a responsabilidade agora é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. Então, o meio-dia de Deus ocorre em Cristo, na teologia. Vindo à plenitude dos tempos, etc. Paulo vai dizer isso aos Gálatas 4:4. Então, ali o mundo estava preparado para receber, digamos, não só ensinamentos da verdade, mas a verdade encarnada. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que isso parece um absurdo tremendo do ponto de vista humano, mas é assim que é. Então, não é que a questão de morte, nós falávamos aqui de punição, essas coisas sejam totalmente contrárias à possibilidade de uma vida adequada. Longe disso. A pena de morte e outras instituições foi o próprio Deus que a instituiu. E nem por isso são, digamos, imorais ou amorais e etc, etc. Tá certo. A gente está chegando ao final do nosso programa e o Neudelon, eu vou pedir para que você inicie, então, para que a gente tente, então, responder, se a gente pode dizer assim, aquela questão que a gente colocou desde o início do programa, que norteou todo o nosso programa. Todos os homens, né, todos nascem bons ou a maldade é inserida no coração dos homens? Bom, dentro do ponto de vista da psicologia, nas suas diversas vertentes, né, eu vou preferir responder da seguinte forma, né, no fisiológico, na personalidade, no temperamento da pessoa, pode haver inclinações para um lado e para o outro, mas as experiências de vida, né, essa história de vida dessa pessoa, aquilo que ele ouve, aquilo que ele experimentar, vai direcionar a sua vida para um lado e para o outro. Mas esse homem, ele sempre vai poder ser aquela pessoa que vai dar um significado para a sua vida. Então, mesmo uma pessoa que teve uma experiência que o direcionou para a agressividade, para a maldade, a agressividade até é necessária, até um certo ponto, mas uma pessoa com experiências que foram direcionando para a maldade, essa pessoa sempre vai ter a condição de refletir e buscar um caminho diferente. Pastor Manuel? Após Adão, o homem então nasce mal, completamente mal. E com um detalhe interessante, quanto mais a pessoa se volta para Deus e busca, digamos, um estado de perfeição, de santidade em Cristo, mais vai se achar devedor. Paulo, o grande Paulo, miserável homem que sou. O Abraão, eu sou pó e cinza. O Jó, eu sou vil e pecador. Então, o homem, o primeiro passo para ele ter uma possibilidade do acerto, do conserto, em Cristo, obviamente, é o reconhecimento de sua maldade inerente. Sem isso, é lavar barro com lama. Dirley. Bom, como eu já falei, a sociedade constrói conjunto de relações e inter-relações e essas relações são referência um no outro, são relações de poder, relações sociais, e aí está um conjunto de disputas que determinam o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Como o Neudelon colocou, o ser humano, ele colocou a base fisiológica, né, e os seus conjuntos cognitivos, que também interagem com esse processo social, né? Inclusive, né, tem uma parte muito interessante que é a psicologia social,
E a partir daí nós temos uma definição de conceitos do que é certo, do que é errado. Bom, a sociedade precisa afirmar conceitos, né? Precisa, faz parte dela. Conceitos coletivos, positivos, propositivos, firmes, e isso que você vai construir algo positivo e algo bom para a sociedade. Agora, se você não tiver isso, a sociedade se torna má em função dessas disputas de poder. Certo, eu agradeço a participação dos nossos convidados de hoje e digo ao final desse programa que é um prazer estar de volta aqui à TV Univale e a esse programa pelo qual a gente tem tanto carinho, onde a gente conversou aqui na TV Univale. No próximo programa, você está convidado a conversar com a gente sobre fé e cura. A fé pode curar? Confira com a gente então no próximo programa Ciência e Fé. Até lá!